Fomos abençoados pela exposição de 1 Timóteo 2, pelo pastor Benjamin, e hoje, dentro desse mesmo tema, nós vamos a Romanos 13. O que eu desejo fazer com vocês é olhar os primeiros versos desse texto e, depois de observá-los, responder algumas perguntas, que eu creio que não são perguntas apenas minhas, mas de grande maioria de nós. Eu vou ler o verso 1, vou orar e nós vamos meditar nesta verdade. A palavra de Deus nos diz, Romanos 13, 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Nosso Deus, nosso bondoso Pai, temos a Tua palavra, a Tua instrução aberta diante de nossos olhos. Nós reconhecemos que a nossa mente e o nosso coração também precisam estar atentos à Tua instrução. E confiamos que o Teu Espírito Santo nos ajudará. E em nome dEle, do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos e pedimos. Amém. Irmãos, é interessante que de tempos em tempos nós precisamos retornar para Romanos 13. Ele não é um texto que é lido em toda situação ou em qualquer situação, mas é interessante que na própria história das últimas décadas no nosso país, em alguns momentos foi necessário que a igreja se voltasse a Romanos 13 a fim de obter a instrução desse texto. É importante dizer isto porque esse texto ele foi importante, por exemplo, em 1964, quando as igrejas e o nosso país passaram então ao regime militar e o povo de Deus queria entender o que estava acontecendo e o que fazer naquelas circunstâncias. Isso foi importante também em diversas fases desse período da nossa história, depois da redemocratização e tudo aquilo que vem acontecendo nos últimos anos. E, em especial, ele se tornou importante, ele é importante e nós o revisitamos novamente de 2022 para cá. Ou seja, em diversas circunstâncias, e no domingo passado mesmo, vou tratar hoje sobre os primeiros versos, mas domingo passado à noite em Goiânia, nós tratamos de algumas porções desse texto, diante das questões que aconteceram na última semana. Então, de vez em quando é preciso voltar a Romanos 13, para que o povo de Deus saiba qual é a sua posição e saiba qual é a sua atitude diante das circunstâncias que lhe cercam. Você pode olhar, por exemplo, eu vou usar um exemplo. Pense num cristão que hoje vive na Venezuela. Talvez Romanos 13 seja o texto mais importante na Bíblia para ele. Ou seja, ele está vivendo uma questão de exceção, um governo de exceção, uma ditadura, e ele precisa saber responder a isso. Então, Romanos 13 nos dirige nessa questão, quando realmente o sistema de governo acaba por restringir a liberdade do povo, como eles têm enfrentado, e eles carecem da instrução para que a conduta do povo de Deus seja aquela que Deus quer deles. Eu vou começar com algumas questões que envolvem todo o texto, e depois, então, eu vou partir algumas minúcias a fim de que nós possamos entender isso. Primeiro, da relação do cristão com o Estado. Qual é a nossa relação com a nossa pátria? Qual é a nossa relação com o Estado que nos governa? Qual é a relação de um filho de Deus com as autoridades superiores, como ditos aqui no verso 1, e eu já o li, eu não vou relê-lo de novo, mas aqui claramente no verso 1 é colocado que o Estado, como nós conhecemos, as autoridades que estão sobre nós, não são uma invenção humana. Ou seja, não foram homens que pensaram e chegaram à conclusão que era melhor ter um Estado, ter uma autoridade sobre nós. Quem fez isso foi Deus. Então, olha, se você considera o Estado algo descartável, é preciso você mudar a sua ideia, porque não foram os homens que inventaram isso. É Deus que assim determinou. Deus determinou uma questão muito lógica e clara. Deve haver governo, deve haver lei e deve haver ordem. Isso é bíblico. Então, quem estabeleceu governo, lei e ordem não foram os homens, é a própria palavra de Deus. Agora, a palavra de Deus não vai entrar em minúcias quanto a dizer, por exemplo, se essa autoridade deve ser representada por uma monarquia ou uma república.
Ela não vai fazer isso. Isso é uma questão dentro realmente do poder e do que ocorre dentro de um governo. Aqui o que Paulo nos diz é que deve haver um governo, uma autoridade constituída, seja por um rei, seja por um imperador, seja por um presidente, mas deve haver uma autoridade constituída. Então, olhando para isso, qual deve ser a relação entre o crente e o Estado? Observe um verso que é constantemente usado, e eu ouvi muito isso na minha infância e adolescência, quando se tratava de política. 2 Coríntios 6,17 diz assim: por isso saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Quantas vezes esse verso é usado no contexto, dizendo assim, o cristão não deve tocar em nada político. Eu sou do tempo que quando um irmão na igreja, por exemplo, numa questão de município, que era o mais claro, quando o irmão da igreja resolvia se candidatar a, por exemplo, vereador, primeiro ele precisava pedir a exclusão da membresia da igreja. Ele não participaria da ceia da igreja naquele tempo, ele não teria comunhão com a igreja na ceia, e mais um pormenores de questões. Então, esse verso é muito usado para isso, mas note uma questão. Pastor Benjamin leu 1 Timóteo 2, eu só vou repetir os 2 primeiros versos que dizem: admoesto-te, pois antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, quando nós oramos pela salvação de um governante, é possível que ele venha a ser salvo? Eu espero que você diga sim, porque senão está pensando aí que político não pode ser salvo, não é? Eles precisam se arrepender e vir a Cristo. E se isso acontecer, se eles vierem à fé em Cristo, eles devem deixar o governo imediatamente? É uma pergunta. Não há lógica nisso. É interessante observar que é enganoso o pensamento que, por ser cristão, uma pessoa não deve interessar-se pelas questões governamentais. Talvez seja por essa razão que a gente está onde está. Ser cristão não nos tira desse mundo. E não há nada de errado em um cristão concorrer a um cargo governamental do ponto de vista em que ele irá tratar de questões que não são morais ou espirituais, como a saúde do povo, a educação, a segurança pública, a economia de um estado ou de um município. Esses interesses não são pecaminosos em si mesmos. É a forma que o homem lida com eles. Se há duas coisas que faltam ao nosso país, a primeira delas é urgente e real. Eu creio sinceramente que a condição do nosso país é porque lhe faltam pregadores do Evangelho. Você prestou atenção no hino que nós cantamos agora? Na quarta estrofe, ele diz assim: na campanha brasileira para evangelização. Sabe quando que foi criado esse hino? Foi quando os batistas do Brasil resolveram fazer uma campanha de evangelismo a fim de atingir os mais longínquos rincões do nosso país. Centenas de igrejas batistas foram fundadas naquele tempo, quando essa campanha foi criada e levada a cabo. Alguém sabe que ano foi isso? 1965. Agora faz cálculo aí na sua mente de quantos anos não se faz uma campanha pela evangelização no Brasil. O que falta? Pregadores do Evangelho. E a partir de pregadores do Evangelho, pessoas que com conhecimento da palavra de Deus tenham influência na autoridade do nosso país. E isso tem nos levado à condição que nós estamos vivendo. Agora, o que um Estado cristão, ou que um cristão, melhor, deve esperar que o Estado faça? Vamos passar por esse ponto, para esse pensamento. Qual a função do Estado para um cristão? Biblicamente, o que nós devemos esperar do Estado? Claramente, no texto que eu acabei de ler, em 1 Timóteo 2, quando ele fala de orarmos pelas autoridades, não é? Ele diz que devemos orar pelos reis e por todos que estão em eminência, no verso 2. Então ele coloca, para que, ou seja, o objetivo é
que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Ou seja, essa é a função governamental, estabelecer uma vida quieta e sossegada. E o governo faz isso de duas maneiras que são ordenadas por Deus. A primeira delas é restringindo o mal e as suas manifestações. Olhe para Romanos 13, versos 3 e 4, quando diz assim: porque os magistrados, ou seja, as autoridades, não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Ou seja, o objetivo de haver governo, o objetivo de haver autoridade é que haja controle do mal. É preciso isso. Deus estabeleceu diversas formas de controle do mal, e uma das principais dela, fora da questão do evangelho e da pregação, da transformação das pessoas, está em restringir a operação do mal. E essa restrição, ela é papel governamental. Então Deus estabeleceu as autoridades para isso, para que o mal não tome conta do nosso estado, do nosso país. E Ele faz isso. O Estado faz isso através de duas maneiras: pela advertência e pela punição. Então é papel do Estado advertir e é papel do Estado punir. E quem estabeleceu isso? Deus. Deus assim estabeleceu. Eu vou abrir um parêntese para tocar em algo. Em Gênesis, principalmente nos capítulos 9, 10 e 11, antes da chamada de Abraão, quando nós estamos tratando ainda do dilúvio e todas essas questões, Deus já havia estabelecido que, principalmente no capítulo 9, que o homicídio, ele deve ser punido com a pena de morte. Foi Deus que estabeleceu. Você pode acompanhar toda a Bíblia. Esta regra nunca foi abrogada. Sabe então qual é a consequência? Que um país que segue esta ordem ou essa diretriz de Deus estabelecerá a pena de morte para o crime de homicídio. Então seria uma desobediência um país não agir assim. O governo, a autoridade foi criada para punição, porque a punição é necessária para a restrição do mal. Mas não é apenas essa questão negativa, mas olhe para o verso 3, ele vai citar também: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Se um dos propósitos é restringir o mal e as suas manifestações, o outro propósito bíblico da autoridade é promover o bem-estar de seus cidadãos. Ou seja, louvar aqueles que promovem uma vida moral boa, cumpridora das leis e da ordem. Isso é um dever do Estado. Eu vou tomar isso depois de novo, então eu quero que você lembre bem disso. É dever do Estado realmente elogiar, promover a vida moral sadia de seus cidadãos. É dever do Estado realmente louvar a prática do bem, promover a prática do bem entre os seus cidadãos. Então, deve, dentro desse contexto, o cristão procurar mudar o caráter do Estado? Relembre, ele foi ordenado por Deus. Suas funções de restringir e louvar o bem são ordenadas por Deus. Então não há outra questão que cabe a nós, como crentes em Cristo e aqueles que creem na palavra de Deus, do que honrá-lo. Seria mais ou menos assim: está ruim com o Estado? Está difícil com o Estado? Seria muito pior sem ele. Está ruim com a situação atual, com os governantes e a forma que é governado? Nós vamos tocar nisso em outro ponto. Nós devemos nos lembrar que seria muito pior se Deus não tivesse estabelecido o Estado. Eu quero que você vá comigo para 1 Pedro 2. Pedro vai tocar nesse assunto de uma forma interessante, que nós devemos pensar nela seriamente. Ele vai dizer assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente.
Porque que glória será essa, se pecando, sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Notem o que diz o verso 8. Vós servos, aqui fala dos escravos daquele tempo, sujeitai-vos com todo o temor aos seus senhores, não somente aos bons e humanos, mas também a qual? A quais? Se nós formos tomar ao pé da letra esta questão, e é uma questão tão difícil, aqui a Bíblia não está justificando a escravidão humana, está reconhecendo ela. Não foi a Bíblia que criou a escravidão humana, mas ela reconhece que a escravidão humana é algo real e a Bíblia se refere a ela como realmente deve se referir. Mas aqui, quando um escravo vinha a Cristo, e nós temos diversos exemplos de escravos vindo a Cristo, como Eutico, ganho por Paulo, é dito a eles, olha, a palavra de Deus não está perguntando se o seu Senhor é bom ou mal. A palavra de Deus está te lembrando do teu dever para com eles. A palavra de Deus está te lembrando do teu dever de sujeição a eles. E os versos 19 e 20 colocam a razão disso. É coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos. E no verso 20, o contrário disso. Que glória há se pecando sois os bofeteados e sofreis. Ou seja, que glória há se nós pecamos contra o nosso Deus agindo de uma forma que nós não devemos agir. Então isso nos leva a duas aplicações básicas quanto a essa questão. Primeiro, é lícito que o cristão se utilize dos meios legítimos previstos em lei a fim de mudar a natureza de seu governo. Você não gosta do governo? Há diretrizes legais para você agir. Você não aprova o governo, seja o atual, seja o anterior. Existem diretrizes legais para que você venha agir com isto. E a essas diretrizes legais nós chamamos o quê? Qual é a primeira delas? Eleições. Se no nosso país foi determinado que um governo é eleito através das eleições, e isto é um dispositivo legal. Então, se um cristão não aprova o governo do seu país, ou do seu estado, ou do seu município, a Bíblia o chama a usar dos meios legais. Qual é o meio legal? Primeiro de todos, eleição. O cristão pode se utilizar de forma legítima, reconhecida na lei, a fim de modificar a condução do Estado. Por exemplo, é lícito um cristão participar de uma greve por melhores condições salariais ou de trabalho? Sim, é lícito, desde que a greve seja legalmente estabelecida. Então a chamada aqui, que Pedro nos faz, é muito clara. Irmãos, como crentes em Cristo, nós não agimos fora da lei. Como crentes em Cristo, e eu vou depois usar a exceção, nós não vamos contra a lei para mudar as coisas. Se algo não é legal, se algo não está amparado na lei, não tem a participação dos filhos de Deus, em hipótese alguma. Com a exceção que vou citar depois. Mas a questão é muito clara nisto. O cristão, ele segue dentro da legalidade das leis do seu país. Em segundo lugar, é lícito, então, que um cristão tome parte de uma rebelião a fim de modificar a condição do governo. Notem uma coisa, quando um Estado assume a forma de tirania, desobedecendo a lei de Deus, o que um cristão vai fazer? Segundo Romanos 13, a primeira coisa a fazer é julgar a questão, tendo por base aquilo que a palavra de Deus diz. Então a pergunta que nós fazemos em relação ao governo que está sobre nós, está nos versos 3 e 4. Está cumprindo ou não isso? Ele diz claramente, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem, terás louvor dela. Verso 4, porque ela é ministro de Deus para teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então, se é realmente justo isso, mesmo que discordemos de alguns posicionamentos do governo em questão, se ele está agindo dentro da lei, quem quer concordamos ou não, não é lícito que um cristão se envolva em qualquer tipo de rebelião contra qualquer governo. O governo está dentro daquilo que Romanos 13 diz.
haja dentro da lei. Ah, é porque eu não gosto. A Bíblia não está debatendo se nós gostamos ou não gostamos. A Bíblia está estabelecendo lei, regra, ordem. E ao estabelecer a ordem, ele está dizendo, foi Deus que estabeleceu assim, foi Deus que estabeleceu governos, para a mudança disso é preciso estar dentro da lei que nos governa. Está dentro da lei que nos governa, é lícito que um cristão participe. Está sendo feito alguma coisa fora da lei, saia disso. Longe disso. Não se aproxime disso. Ou seja, se obedecemos ao nosso Deus, devemos obedecê-lo em tudo, em todas as questões que Ele nos manda, inclusive Romanos 13. Agora, se porém o governo em questão assume uma posição autoritária, uma posição déspota, o que o cristão deve fazer? Eu estou me encaminhando ao final e eu vou responder isso de duas formas. Ou seja, a primeira eu disse, se o governo está dentro de Romanos 13, tudo dentro da questão legal. Agora, se o governo fugir de Romanos 13, o que é lícito a mim e a você como cristão fazermos? Eu vou usar dois exemplos. Se o nosso país, estou falando da nossa nação, for ameaçado por outra nação, você como cristão se alistaria a fim de defender a pátria? Eu estou falando de tomar de armas. Dar tiro no inimigo, matar alguém. Você iria? Eu creio que a resposta de todos os homens aqui deve ser sim. Nós iríamos. É lícito? Sim. É pecado? Jamais. Você não defenderia a sua família? O lugar que você mora? De tornar-se escravo de outro? Então, se um país nos ameaçasse e começasse a infligir não só ameaças, mas violência contra nós, nós tomaríamos as armas, isso é certo. Agora, isso parece muito longe, não é? Vamos para mais perto. Se alguém entrar por aquela porta armado com uma arma de fogo ou uma faca, o que a gente pode fazer? Ó, pastor, eu sou crente, eu sou contra a violência. Sério, irmãos, se alguém entrar por uma dessas portas armado e nos ameaçando, o que a gente vai fazer? Espera-se dos homens que reajam e façam cessar a agressão. Se esse cessar da agressão exigirá ou não a morte do agressor, é uma segunda questão. Eu sou pastor. Agora imagine a minha família toda dentro da igreja em Goiânia e alguém entra pela porta. Eu tiro a gravata na hora. Vamos para cima. Não tenha dúvida disso. Não pode, pastor. Ou o pastor brigando. Tenha bom senso. Se alguém entrar aqui nos ameaçando, ele vai ser detido pela força. Se isso vai causar a morte dele ou não é uma outra questão. Se for necessário, sim, sem dúvida. Ou seja, esses dois parâmetros nos colocam claramente dentro de uma questão extrema, sim, mas servem para nós também entendermos a questão do governo. Se um governo ímpio se dispuser a estabelecer um governo tirano em nosso país, é lícito que os cristãos tomem partido em prol da sua liberdade? Sim, plenamente. Porém, isso só ocorre quando as questões legais se esgotarem. Então nós temos duas coisas importantes. O governo ainda está dentro de Romanos 13, obediência e lei. É isso que Deus exige de nós. Enquanto a nossa pátria não for algo déspota, algo que claramente corrompe as leis e o objetivo de Deus para o governo, cabe ao cristão estar dentro da lei e da ordem. Não tenha dúvida disso. Agora, se o nosso governo, em algum momento, sair daquilo que Romanos 13 diz, extrapolar os seus direitos, é dever de um cristão defender-se disto, dentro dessa exceção. Sabe, eu toquei nesse assunto no culto do dia 8 de janeiro de 2023.
Você lembra desse dia? Para vocês parece ser um pouquinho longe, mas para nós lá é no nosso quintal, né? O Distrito Federal é dentro de Goiás. Então é muito fácil acessar o Distrito Federal. E eu citei aqueles irmãos exatamente pela preocupação dos desdobramentos daquele dia, que realmente vieram acontecer. E disse a eles claramente que nenhuma ação fora da lei é digna da participação de um filho de Deus. O que eu encorajei nossos irmãos em Goiânia é: não participem disto. Longe disto. Está fora da lei do nosso país e fora da lei do nosso Deus. Não financiem, não encorajem, não participem. Não é assim que um cristão lida com essas situações. Ele lida dentro da palavra de Deus e dentro da lei dos homens da sua pátria. A única exceção aqui estabelecida é: se a nossa pátria sair da lei, nós temos o direito de nos defender. Só esta. Por isso, meu irmão, tenha muito cuidado. Nós estamos numa semana extremamente quente. Há muita coisa acontecendo em Brasília. Quando o resultado disso sair, possivelmente hajam outros levantes. Lembre do que a Bíblia está dizendo. Não participe de nada fora da lei, nada fora do que as nossas leis estabelecem. E julgue o caso por Romanos 13. Não vá na onda dos outros. Eu vou terminar com uma questão que eu sempre uso diversas vezes em mensagens. Quando eu cheguei na adolescência, eu queria fazer as mesmas coisas que os adolescentes do meu bairro faziam. E uma das coisas que eles mais faziam era disputar torneios de futebol domingo de manhã. Durante muitos anos eu testei a paciência da minha mãe. Eu dizia assim: mãe, amanhã a meninada vai jogar um torneio em tal lugar, eles estão precisando de mim. Isso era mentira, viu? Estão precisando de mim e eu quero ir com eles. Adivinha o que minha mãe respondia? Não. Daí com aquela cara de choro eu falo assim: mãe, vai todo mundo. E qual era a resposta dela? Vocês sabem, vocês ouviram minha mãe, vocês conhecem ela. Uai. Você não é todo mundo. O que você vai? Você está pensando o quê? Você não é todo mundo. Nós vamos amanhã de manhã estar na escola dominical. Talvez você diga assim: pastor, amanhã vai todo mundo. Quando saía o resultado desse julgamento, vai todo mundo. Meu amado, você não é todo mundo. Você é um filho de Deus. Você anda dentro da lei do teu pai e dentro da lei do teu país. Não há glória nenhuma, Pedro vai dizer isso, em sermos vituperados, ou seja, sermos envergonhados praticando o que é errado. Não, se espera dos crentes que deem um bom exemplo. E é isso que se espera de vocês. Cidadãos celestiais, que demonstram na sua cidadania brasileira que isso é verdade. Que Deus lhe dê bom senso e tranquilidade. Às vezes, e eu preciso dizer isso a alguns, você vai arder por dentro. Que vontade de tomar alguma atitude? Você pode, dentro da lei e dentro da palavra de Deus. Que Deus abençoe e lhe dê discernimento. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.